Que a violação dos direitos humanos é um pecado contra Deus e contra os homens. Morreu nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, o rabino norte-americano Henry Sobel. Ele ficou conhecido no país inteiro quando ele se recusou a enterrar o jornalista Vladimir Herzog, que foi morto pela ditadura militar, no setor dos suicidas do cemitério israelita de São Paulo. Uma semana depois do enterro do Vladimir Herzog, o Sobel promoveu um ato ecumênico em homenagem ao jornalista morto pela ditadura na Praça da Sé, junto a um católico e um protestante, o católico Dom Paulo Evaristo Arns e ao protestante Jamie Wright. Então ele ficou conhecido também no Brasil por fazer essa ponte com outras religiões, além de defender os direitos humanos. Ele que sempre se fez muito presente na vida nacional, a começar por aquele ato extremamente corajoso de se colocar na morte do jornalista Vladimir Herzog, afirmando que não havia sido um suicídio, e ali se juntou a voz tão importante do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, fizeram uma dupla muito importante na busca pelo retorno da democracia, se tornaram realmente ícones nesse sentido. Ele foi meu rabino, e quando eu digo isso é porque ele foi muito importante na minha vida. Ele me ensinou a refletir a respeito das questões da vida, da morte. Como judeu, quando da morte do meu pai, ele foi incrível, assim, no acolhimento, nas palavras. Foi um homem também muito importante para o Brasil em momentos difíceis. O Sobel sempre foi um homem de diálogo, sempre foi um homem buscando a compreensão. E ele tinha um jeito, né, muito, acho que, querido para todos, daquela forma particular, com aquele sotaque americano que ele tinha, o jeito de usar o solidel colorido mais à frente. Eu digo a mesma verdade no que tange o perdão. Eu acho mais fácil perdoar o outro e aceitar o outro com todas as qualidades e defeitos dele do que si mesmo conhecendo os defeitos próprios. Era uma liderança religiosa com articulação política no país, foi próximo aos presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, e também foi próximo ao Lula, então era um rabino que também tinha bastante importância política no país. Outro episódio em que o Henry Sobel se envolveu foi na morte do Marcelo Fromer, guitarrista dos Titãs, em 2001. O Marcelo foi atropelado enquanto ele corria na Avenida Europa, em São Paulo, uma avenida conhecida de São Paulo, foi atropelado por uma moto, teve traumatismo craniano e era um pedido dele, fazer a doação de órgãos. Como ele teve morte cerebral, todos os órgãos foram doados para um banco. Pela religião, se pode doar, mas desde que seja para alguém determinado, que se saiba a pessoa que se vai salvar, não para um banco de órgãos. Então, por causa disso, o Marcelo não foi enterrado no cemitério israelita de São Paulo, ele foi para o cemitério da Paz. Mas o Henry Sobel veio a público dizer que era uma decisão nobre. Apesar do sotaque americano, ele foi criado nos Estados Unidos. Na verdade, o Henry Sobel nasceu em Lisboa, filho de mãe belga com pai polonês, que foram para Portugal fugindo do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Em Nova York, ele se formou rabino
e logo depois veio ao Brasil para a Confederação Israelita de São Paulo. Ele foi uma liderança importante em São Paulo. E ficou na Confederação Israelita na presidência até 2007, até acontecer um episódio que acabou manchando um pouco a imagem dele, principalmente para gerações mais novas, que foi o episódio do furto das gravatas numa loja Louis Vuitton em Miami. Ele foi preso com 5 gravatas que ele havia furtado, passou uma noite na cadeia, saiu sob fiança e ficou um tempo nos Estados Unidos prestando serviços comunitários. Acabou depois disso se licenciando, virou rabino emérito, deixou a liderança da Confederação Israelita. Em 2008 lançou uma autobiografia chamada Um Homem, um Rabino, com o prefácio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na qual ele inclusive menciona o episódio da gravata, dizendo que foi um momento em que se manifestou um problema de saúde por causa de grave estresse. Mais tarde, em uma entrevista, ele chamou de falha moral e pediu desculpas pelo episódio, chamou de falha moral. E acabou prestando serviços comunitários nos Estados Unidos, se radicou lá novamente e morreu em Miami após um tratamento longo contra um câncer no pulmão, aos 75 anos. Eu acho que eu sou mais um rabino e mais um homem por ter vivenciado aquilo que eu vivenciei.